Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que Deus nos abençoe nesse momento. A história da Índia está em um determinado momento do século XX, especialmente no início, repleta de dores profundas pelas imposições da Grã-Bretanha, que àquela época havia colonizado a Índia, e a Índia estava sob o jugo da Grã-Bretanha e, portanto, aquele povo não tinha a liberdade de agir como um povo soberano. Não tinha a liberdade da sua própria cultura, das suas próprias escolhas. Não tinha a liberdade também de criar a sua própria economia. E surgiu, por aquela época, então, a figura de um grande líder, Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi, mais conhecido como a Grande Alma, que foi a grande alma da Índia, libertou 350 milhões de indianos do jugo da Grã-Bretanha, tornando aquele país livre, tornando aquele país soberano. E o mais incrível é que Mohandas Gandhi não precisou utilizar nenhuma arma, não precisou utilizar da violência, não gerou uma guerra civil dentro daquele país, apenas concitava o povo à não violência, à não resistência, mas também concitava o povo a fazer algo diferente, a não aceitar as imposições da Grã-Bretanha e a seguir por um caminho diferente. Um caminho estabelecido para eles próprios. Um caminho onde eles pudessem construir a sua própria economia. Certamente o exemplo de Mahatma Gandhi levou o povo indiano a uma nova visão, a um novo conceito, a novos paradigmas e libertou aquele povo então da canga, do sofrimento que vivia na condição de colônia da Grã-Bretanha. Da mesma forma, Mahatma Gandhi inspirou Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, a lutar pelos direitos do negro, contra o racismo, contra o preconceito racista, e fez daquele país um país diferente, sacrificou a própria vida, assim como Mahatma Gandhi também. Assassinado da mesma forma que Mahatma Gandhi, deixou o seu grande legado para que o povo não esquecesse que temos que lutar pelos nossos direitos, que temos que lutar pela paz, mas uma paz que seja pela paz e não pela violência. Hoje, o Brasil não é colônia de Portugal, não é colônia de nenhum país, mas nós vivemos uma condição no nosso país de subhumanidade. Enquanto para os ricos tudo sorri e tudo flori, para os pobres, para os mais humildes, as condições são sempre dolorosas. A injustiça social reina neste país de norte a sul. Sabemos que há riqueza para todos nesse país. Há condições para todos serem melhores e viverem em condições melhores no gigante adormecido, no Brasil continental. O Brasil tem tantas riquezas. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em minério, em matas virgens. A possibilidade agrícola do Brasil suplanta até mesmo os Estados Unidos, que mesmo sendo um grande país, ainda assim tem terras que não são férteis, como o Alasca, por exemplo. Ora, vamos analisar então onde está o erro. Se existe tanta riqueza,
nesse país? Por que há pessoas neste Brasil gigante morrendo de fome, passando necessidades extremas, enquanto que para o rico tudo sorri, tudo flori? Muitos até desperdiçam as iguarias em banquetes lautos, não se importando com o vizinho que passa necessidades extremas. Eu vos convido a repensar. Será que não estamos sendo por demais passivos ao invés de pacíficos? Será que nós brasileiros, especialmente os trabalhadores, a classe mais humilde, não estamos aceitando demais a situação de braços cruzados diante de tudo aquilo o que tem sido feito pelo Brasil? Mahatma Gandhi concitou o povo a buscar os seus direitos. Se ele estivesse aqui entre nós, certamente seria um grande líder no Brasil também. E viria nos trazer essa mensagem novamente, concitando-nos a não violência, a não resistência, mas certamente ele também nos convidaria a lutar pelos nossos direitos. Temos que buscar lutar pelos nossos direitos. Temos muitos direitos e sabemos que eles não estão sendo respeitados. Um deles, e sabemos que o Brasil tem vivido isso, é a questão do negro. Como o negro tem sido sacrificado neste país. Como tem sido martirizado, chicoteado, humilhado. A cor da pele não nos diferencia diante de Deus. Todos nós somos iguais diante do Pai da infinita bondade. Os negros devem ter o seu espaço neste país. Todos devemos respeitar a pele negra, como devemos respeitar a pele branca, a pele vermelha, como devemos respeitar os indígenas, no seu espaço, na sua cultura, sem invadir-lhes, sem tirar-lhes o que eles têm de principal, a cultura que eles próprios criaram. Nós não temos o direito, de forma alguma, de atentar contra esses irmãos, destruindo-lhes a alegria, a felicidade, a cultura na qual eles vivem. Então precisamos acordar. Nós, brasileiros, precisamos acordar. Lutar pelos nossos direitos. Lutar por aquilo que mais queremos. Não deixar que passe dessa forma como tem acontecido no nosso país. Não vamos deixar sermos administrados por qualquer pessoa que apareça. Vamos ter a sabedoria do voto. Vamos ter a sabedoria da escolha. Mas principalmente vamos ter a sabedoria de lutar, de cobrar. Como Mahatma Gandhi fez na Índia. Ele ensinou o povo a cobrar, a lutar pelos seus direitos, a não aceitar as coisas de qualquer forma, a não aceitar o que vem. Se eu não quero, o que eu não quero, o que eu tenho direito, eu devo lutar por esse direito. E os direitos estão aí na Constituição. Direito à educação. A educação no Brasil tem sido uma vergonha. A não ser as escolas particulares que cobram preços altíssimos e que a classe mais pobre não consegue pagar, nós estamos diante de uma situação em que existe uma calamidade dentro da educação pública. Não temos o direito de ter educação digna e respeitável? Lutemos então pelos nossos direitos, pelos direitos dos nossos filhos. Direito à saúde está na Constituição. Mas o que tem sido feito da saúde nesse país? Entra governo e sai governo. E nós vivemos a mesma situação. Nesse momento em que passamos pela pandemia,
Estamos diante de situações vergonhosas em que governos desviam dinheiro que deveriam ter sido investido na saúde pública para seu bel prazer, para atender às suas próprias necessidades, eu nem diria necessidades, às suas superfluidades, atender àquilo que eles acham de direito, ao seu supérfluo. O que temos visto no país é uma saúde pública sucateada, uma saúde pública que nós não temos o direito nem mesmo de um leito quando precisamos. Junto da saúde, o emprego é um direito, temos o direito ao emprego, é um direito que está dentro da própria Constituição de poder trabalhar, de poder exercer as nossas faculdades. E o que é que temos visto? Regalias imensas dentro dos governos, dentro de todas as assembleias, câmaras do Planalto, em todos os lugares. Um abuso completo das riquezas, um abuso completo de tudo aquilo, o que nós entendemos como o direito mais sagrado do cidadão, o de poder comer, o de poder ter o seu emprego digno para trabalhar, o de poder, enfim, fazer aquilo que lhe é de direito. Lutemos então, meus amigos, lutemos pelos nossos direitos. Façamos como Mahatma Gandhi. Não vamos cruzar os braços. Vamos abraçar essa causa da não violência, da não resistência, mas também da luta pelos nossos direitos.